Essa é a terceira e última parte da série de vídeos de como costurar uma camisa social masculina passo a passo e como você pode ver, o resultado é uma camisa impecável. Se você não assistiu os vídeos anteriores, é só clicar no card aqui em cima. Hoje vamos aprender a pregar o punho e a gola com colarinho. Bora lá? Sabia que ainda dá tempo de aproveitar a promoção e economizar R$10 na compra do nosso kit de moldes dessa camisa social em 5 tamanhos diferentes? Saiba mais aqui embaixo na descrição. Antes de começarmos a costura do punho, precisamos fechar as preguinhas na boca da manga. São 2 pregas de 1 cm e elas devem ser dobradas em direção à carcela. Una os piques e prenda com um alfinete. Depois é só passar uma costura na bordinha do tecido só para prender elas no lugar certo. Agora podemos começar a preparar o punho. Corte o punho 4 vezes e entretele 2 partes. Una o lado direito de uma parte entretelada com o direito de uma parte sem entretela e alfinete. Na base do punho, dobre o tecido por cima da entretela e alfinete para passar a costura com essa parte dobrada. Passe uma costura com 1 cm de margem de uma ponta dobrada até a outra, deixando a base do punho aberta. Depois de passar a costura, faça piques com a tesoura nas esquinas do detalhe do punho. Tome bastante cuidado para não cortar a costura. Agora, desvire a peça para o lado direito. Os piques são importantes para que tudo se assente bem. Com a ajuda de algum objeto fino, como a ponta da tesoura fechada, desvire os cantinhos até que eles fiquem bem certinhos. O próximo passo é passar para ajeitar tudo no lugar. Vinque bem a parte do punho que ficou dobrada para dentro e ajeite tudo para que a linha da costura fique bem nas laterais. Agora já podemos pregar o punho na manga. Para isso, posicione a margem maior da parte sem entretela sobre o avesso da boca da manga, unindo o direito do punho com o avesso da manga. Alfinete da ponta da carcela até a outra ponta com viés. Com a nossa modelagem, o punho se encaixa bem certinho. Agora é só passar uma costura com 1 cm de margem. Confira se a costura não ficou com nenhuma prega indesejada e daí é só virar o punho para o lado direito, escondendo a margem de costura por dentro dele. Você pode alfinetar se quiser mais segurança, mas agora é só passar um pesponto para prender. Comece fechando a parte aberta com um pesponto e depois siga pespontando toda a volta do punho. Essa é uma costura decorativa. Você pode fazer um pesponto bem na beirinha ou deixar uma margem de meio centímetro. Você escolhe o que preferir. Para finalizar, vou passar uma costura paralela à primeira com 1 cm de margem. E é assim que fica o detalhe. Tanto no direito como no avesso, uma costura super limpinha. Agora vamos para a gola. Depois de entretelar uma das partes, dobre ao meio e faça um pique para marcar o centro. Isso é importante porque às vezes o tecido encolhe um pouco depois que é entretelado.
Agora, posicione direito com direito do tecido, centralizando bem os piques e alfinete por todo o redor. Vamos passar uma costura com 1 cm de margem, parecida com a do punho, de uma ponta até a outra, deixando a base aberta para podermos revirar depois. Antes de revirar a gola, temos que fazer alguns cortes e piques. Primeiro, eu cortei a parte da ponta num formato de quadrado, mas depois tive que fazer um corte em diagonal para diminuir a sobra de tecido por dentro. Faça piques na parte curva da gola, sempre com cuidado para não cortar a costura. E depois, vire a peça para o lado direito. Foi nessa parte que eu vi que precisava cortar mais a sobra da ponta para desvirar bem certinho. E com a ajuda de um alfinete e bastante cuidado, você consegue puxar a pontinha para ficar um detalhe impecável. Vamos combinar que uma gola com as pontas grossas fica bem esquisita, não é mesmo? Passe o ferro e ajeite os tecidos para que a linha da costura fique bem nas laterais. E depois é só passar um pesponto. Depois de pespontar, agora vamos unir o colarinho na gola. Deixe a parte da entretela da gola voltada para cima e pegue a parte entretelada do colarinho para fazer a primeira costura. Dobre e faça um pique dos dois lados para marcar o centro. Agora, posicione o direito do colarinho com o direito da gola, de forma que a curva do colarinho fique voltada para cima. Isso porque depois de costurado, ele vai ficar com a curva para baixo. Alfinete bem certinho o colarinho na gola e passe uma costura com 1 cm de margem. E é assim que fica nessa primeira parte. Agora vamos costurar a outra parte do colarinho que está sem a entretela. Dobra e faça piques para marcar o centro como na outra parte, e posicione o direito do colarinho sobre o direito da gola, no lado que está sem o colarinho, é claro. Posicione do mesmo jeito que a parte anterior, mas dessa vez alfinete pelo lado contrário. Isso porque precisamos passar uma costura exatamente em cima da que fizemos da primeira parte do colarinho. Passe bem para abrir as costuras. Dobre a camisa unindo as costuras dos ombros e faça um pique na parte do decote das costas para marcar o centro. Agora, vamos alfinetar o direito da parte do colarinho sem entretela sobre o direito da camisa, centralizando os piques e tomando cuidado para não puxar o decote demais e ele alargar. Tem que sobrar uma pequena margem de colarinho dos dois lados. Passe uma costura com 1 cm de margem. Confira se a costura ficou lisinha e sem preguinhas. Se estiver tudo certo, o próximo passo é fazer o detalhe da curva do colarinho. Para isso, dobre a gola e a outra parte do colarinho por cima da parte que costuramos na camisa.
precisamos fazer uma costura curva partindo do final da costura que já fizemos e terminando no começo do transpasse, sem esquecer de dobrar a parte do colarinho com a entretela, de forma que essa dobra fique na mesma direção da outra parte do colarinho que já costuramos na camisa. Nessa parte, deixe o ponto da máquina no tamanho 2 para ficar uma curva mais bonita. E se preferir, faça um desenho com um lápis para ter mais segurança. Depois de costurar dos dois lados e conferir se as curvas se parecem, corte o excesso de tecido das margens apenas na curva e faça alguns piques antes de desvirar. Repare que, ao desvirar, aquela dobra que fizemos no colarinho já faz o acabamento da parte de fora. Agora é só abrir as costuras e vincar bem o colarinho aberto na posição correta para facilitar na costura. Antes de passar a costura na máquina, essa parte precisa de um alinhavo para garantir que a costura vai sair bem certinha. Lembre-se que todo capricho aplicado no acabamento valoriza muito mais uma peça. Passe um pesponto para prender e, se quiser, faça também ao redor do colarinho para decorar. E esse é o resultado da gola e do colarinho. O acabamento ficou maravilhoso, não é mesmo? Faça uma bainha simples na barra da camisa e depois é hora de marcar as casas para os botões. Na camisa masculina, as casas ficam do lado esquerdo de quem veste. A primeira casa que fica no colarinho é deitada e as outras são em pé. Para saber o tamanho da casa, é importante saber antes o tamanho do botão que você vai usar. Eu gosto de deixar uma distância de 8 centímetros entre a primeira casa até o centro da segunda casa. E depois ir marcando um ponto de 9 em 9 centímetros. Depois, eu divido metade do tamanho da casa para cada lado nessas marcações. No punho, você pode centralizar e começar a marcar uma casa deitada com meio centímetro de distância da lateral. Já na metade da carcela, vai ser uma casinha em pé, para um botão um pouco menor. Se você não sabe como fazer casa de botão na máquina, assiste ao vídeo clicando no card aqui em cima para aprender duas formas super fáceis. Depois de fazer e abrir todas as casas, é só ajeitar bem a peça e marcar atravessando o centro da casinha com um lápis. É exatamente nessa marcação que devemos pregar o botão. Você pode pregar os botões à mão, mas se tiver um pé calcador para pregar botão, é muito mais rápido. E esse é o resultado do nosso trabalho super caprichado.
Uma camisa social masculina com acabamento impecável usando apenas a máquina reta. Se você nunca costurou uma, não desanime se não sair tudo perfeito de primeira. Com a prática, logo logo você fica fera. Mas agora eu queria saber, o que você achou do resultado final? Comenta aqui embaixo pra mim. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder as novidades. Vem muita coisa legal por aí. Tchau!